Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast. Bom dia, amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Sejam bem-vindos e bom dia a cada um. Hoje é sábado, 17 de janeiro de 2026. É difícil acreditar. Sou William McMasters, aqui na Gravações A Voz de Deus, em Jeffersonville, Indiana. E olá do escritório da Gravações A Voz de Deus, de Harare, Zimbábue. Sou Steven Tutani. E ei, irmão Will, é muito bom tê-lo de volta aqui. Parece que faz uma eternidade desde a última vez que esteve no podcast. Faz mesmo. Você foi para Tucson e foi a última vez que tivemos notícias suas. Tucson é um bom lugar para simplesmente caminhar até a glória, como Enoque caminhou. Mas, ei, estamos ansiosos por isso. Mas bem-vindo de volta, meu amigo. É muito bom tê-lo aqui. É maravilhoso estar de volta e sim, perdi alguns lá, mas você está certo. Tucson é um lugar especial e, na verdade, depois do evento da Young Foundations ao qual fomos, senti tanta falta que tive que levar toda a minha família. Então foi lá que passamos as férias. Aproveitamos muito. É um lugar tão especial. E sim, parece que faz uma eternidade, mas estou muito feliz por estar de volta à ativa. E antes de continuarmos, tenho que dizer que você, o irmão JT e o irmão Levi foram incríveis. Oh, gostei muito. E tenho que admitir, é bom estar do outro lado, poder simplesmente se sentar, ouvir e desfrutar. Foi muito bom. Fico feliz que você tenha tido essa experiência. Sei que, fora os episódios com os fantoches, foi a primeira vez que você pôde ficar totalmente de fora. E é maravilhoso, não é? Foi mesmo. Eu gostei muito. É ótimo. Bom, estamos felizes por estar de volta e gostaríamos de desejar a todos um ano novo maravilhoso e abençoado. Mas decidimos trazer um convidado muito especial hoje para desejar-lhes um feliz ano novo. Para desejar a todos nós um feliz ano novo neste segundo episódio do ano. Então, quantos estão contentes e felizes por o Senhor tê-los poupado durante mais um ano? E aqui estamos nós, chegando ao fim. E orem para que Deus nos perdoe de todos os nossos pecados e falhas. Agora quero dizer o seguinte antes de começar. Desejo a cada um de vocês o mais bem-sucedido e feliz ano novo com muita saúde que eu possa desejar. Deus seja com você. Que cresça tanto física, espiritual, financeira quanto materialmente. É minha oração que Deus lhe conceda tudo o que Ele puder proporcionar. Glória. Obrigado, Senhor Jesus. Eu recebo isso. Amém. Essa voz muda tudo. Quero dizer, a atmosfera toda muda quando se aperta o play e ouve-se essa voz e uau! Estamos apenas começando o episódio e sinto que minha taça já está cheia com essa pequena citação ali. Amém, amém. Bom, tenho que admitir que a cada ano que passa é difícil acreditar que ainda estamos aqui. Quero dizer, estamos em 2026 e enquanto estivermos aqui, quero estar a serviço dele até que ele volte. E não importa quanto tempo leve, não importa. O tempo dele é perfeito, mas estou à espera dos meus entes queridos que estarão aqui em breve e sei que não vai demorar muito. Amém. Estamos todos ansiosos por esse grande dia, meu amigo. Gostei muito da forma como o irmão Brana falou sobre isso no domingo passado. Bem no final da fita, estávamos cantando Bendito seja o laço que une. E ele disse, eles estão à espera. Ele está falando das duas mãos entre as muitas que estiveram no tabernáculo. Ele diz, eu enterrei muitas delas e elas estão esperando. Ele diz, mas eu gosto muito como ele disse. Eu as vejo de vez em quando em uma visão, quando olho além do véu. Elas estão lá. Oh, meu Deus, que segurança! Que coisa. Só ele pode dizer isso. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. E por falar nisso, irmão, essas mensagens que temos ouvido nas últimas 2 semanas, meu amigo, têm sido uma carga atrás da outra. Justamente quando você pensa que não pode ficar melhor. É como BUM! Eu sei. Eu sei. Quero dizer, sei que já estou parecendo um disco riscado logo no início do ano, mas essas mensagens que temos ouvido são especiais. Quero dizer, todas elas são e significam tudo para nós. E não há nenhuma que seja ruim. Mas quando você sabe que está ouvindo aquela que Deus escolheu para a noiva se banquetear com o alimento espiritual na época certa, isso te impressiona de uma forma que você não consegue expressar em palavras. É simplesmente diferente, meu amigo. É mesmo. Sei que a sinfonia está tocando no ritmo certo. É tudo o que posso dizer.
Sabe, ouvindo aquela mensagem e ouvindo tudo o que o irmão Branham estava dizendo em cisternas rotas, eu estava pensando outro dia, irmão, tudo em nossas vidas é tão incerto. Não sabemos o que vai acontecer amanhã e o que sabe, no entanto, temos uma coisa que é sólida como uma rocha e é esta palavra. Amém. E é a única coisa que temos, e é suficiente. É suficiente. Com certeza. Estamos satisfeitos. Quero dizer, gostei muito em cisternas rotas, como ele falou sobre como teve que mudar a natureza. Isso realmente se destacou, quero dizer. Ouvi isso em todos os acampamentos. Lembro-me de fazer contato visual com você e estarmos sentados ao lado da capela levantando as mãos. Certo? Sim. Estamos ouvindo essas citações, sabe? Na quinta-feira de manhã. Com certeza. E sabe, eu destaquei essas partes, fiz anotações nelas, mas isso realmente me chamou a atenção. E ele teve que mudar sua natureza para que desejasse e tivesse sede dessa água. Isso realmente me ajudou. E os outros que não veem isso, eles simplesmente não têm isso. Eles não têm. A natureza deles não mudou, sabe? Nada contra eles simplesmente não têm sede disso. Mas louvado seja o Senhor, nós temos. Obrigado, Senhor. Uau, isso é incrível, meu amigo. Muito bem colocado. E isso realmente me ajudou também. Como ele disse que você não pode fazer um homem ver a palavra até que Deus mude essa natureza. E estou muito grato em meu coração, como Senhor, isso significa que tu mudaste minha natureza, que eu posso ver isso. Amém. E estou muito grato, sabe? O que podemos dizer, como ele disse, é como se fôssemos renegados, né? Sabe? Fétidos, todos somos. Mas diante de Deus somos perfeitos, porque há alguém perfeito nos representando. Amém. Vou lhe dizer, essa citação aí, eu estava ouvindo, era terça-feira, a caminho do trabalho. E, ao ouvir isso novamente, e sabe como Satanás sempre lhe faz olhar para si mesmo, e essa é uma batalha que acho que teremos que continuar lutando, mas eu estava ouvindo isso enquanto dirigia, eu deveria estar prestando atenção, e estava dirigindo, havia trânsito. Foi como eu levantando as duas mãos, quando o irmão Branham estava falando sobre isso. E sou fétido, sou isso, sou aquilo, em uma palavra, sou tudo isso. E é como, uau, obrigado, Senhor. Foi apenas mais um grande gole da fonte enchendo de novo. Outra coisa, eu só não sei. Isso significa tudo para nós. Estou tão grato que o Senhor tenha provido isso. Louvado seja o Senhor. Sabe, o que você está dizendo me lembra como ele dizia que, se você vive na fonte, você está em um reavivamento constante, como ele era reavivamento no domingo, e aqui está você em seu carro na terça-feira. É simplesmente o reavivamento galês. Eu sou o reavivamento galês, você chegou. E estamos muito gratos. E como ele disse no final, é como nenhuma outra fonte que conheço. Não vamos nos contaminar com outras coisas. Deixamos o mundo para trás. Estamos comendo a comida dos anjos e bebendo da rocha. E é exatamente isso. Louvado seja o Senhor, estamos satisfeitos, felizes e gratos. E sabe, Ele fez tanto por nós. E, pensando nessa gratidão, lembro-me da citação que ouvimos há 2 semanas, em reconhecendo o seu dia e sua mensagem, e acho que ela expressa o que sentimos. Ele diz, quão agradecido! Como? Não é de admirar que sejamos tão agradecidos. Sinto que não estamos agradecidos o bastante pelas coisas que Deus está nos dando a conhecer. Obrigado, Senhor. Uau! Amém. Sabem? Estou tão grato ao Senhor por abrir nossos olhos. Estou tão grato por Ele nos dar ouvidos para ouvir essa voz. Bom, esta manhã começamos com uma atualização da República Centro-Africana. Este país fica bem no centro do continente africano, fazendo fronteira com o Chad ao norte, o Sudão a leste, a República Democrática do Congo ao sul e Camarões a oeste. É um país de florestas tropicais e savanas, com um clima quente durante todo o ano, mas com estações chuvosas e secas muito distintas. Embora seja um belo país, há desafios difíceis de infraestrutura a serem tratados, incluindo as condições das estradas. Um dos colaboradores de longa data da gravações A Voz de Deus, o irmão Maxime Sock, foi convidado a integrar a equipe da gravações A Voz de Deus como nosso novo representante da gravações A Voz de Deus para a República Centro-Africana. Nosso irmão começou com tudo e tem estado muito ocupado
fazendo o trabalho do Senhor e servindo aos irmãos e irmãs em seu país. Com certeza. Bom, com a conclusão bem-sucedida da distribuição dos tablets Ágapo em todo o país, e não me canso de ler essa frase, conclusão bem-sucedida da distribuição dos tablets Ágapo em todo o país. Isso é incrível. A mensagem do irmão Brana foi colocada nas mãos do povo, e agora o foco do irmão Maxime mudou para ser mais móvel, visitando os irmãos e irmãs em todo o país através de viagens de acompanhamento, para assegurar que os tablets continuem funcionando corretamente e que tenham as últimas traduções atualizadas. E para dar um exemplo do impacto dessas viagens de acompanhamento, digamos que você seja a primeira ou uma das primeiras pessoas a receber um tablet durante as distribuições. Se por qualquer motivo você não conseguiu atualizar seu tablet, essa viagem de acompanhamento significa que você receberá mais de 100 sermões novos ou atualizados em francês desde janeiro de 2024. Uau! E sabe, como qualquer pessoa que trabalha com tecnologia sabe, a distribuição dos tablets foi apenas o começo. E olhando para 2026, o irmão Maxine estará muito ocupado com essas viagens de acompanhamento e começará pelas regiões próximas à sua base de operações, antes de se aventurar em locais mais remotos. Uau, meu amigo! 100 sermões novos ou atualizados. Isso não é pouca coisa. De forma alguma. Há idiomas que não têm uma biblioteca com 100 sermões, sabia? Isso é impressionante. Muito impressionante mesmo. Ouvir isso só mostra que a grande máquina de Deus está funcionando de forma ainda mais eficiente, porque isso significa que todos os tradutores nos bastidores, o software Ômega, o estúdio Ômega, os tradutores de voz, os tradutores de texto, todos estão trabalhando muito. Além daqueles que colocam os tablets em suas mãos e agora vão atualizá-los. E uma pequena história dos campos missionários. Você deve saber que muitas vezes, quando você volta para o meio do nada e só a ideia de apertar um botão e ter uma centena de novos sermões que não tinha, ainda parece, qual é a palavra certa? Mágico, eu diria. Sim. É como se os olhos dele se iluminassem. É incrível. Então quer dizer que eu não tinha isso? Agora tenho 100 novas mensagens e sei que isso será de grande ajuda para aqueles crentes lá. Graças ao Senhor por abrir um caminho. Amém. Acho que muitas vezes palavras como ponto a ponto ou viagens de acompanhamento são muito usadas nesses relatos, mas a profundidade e o impacto do que elas realmente significam e o significado por trás delas é impressionante. Só o Senhor pôde prover isso. E acho tão maravilhoso. É maravilhoso ler sobre isso, ouvir sobre isso, ver como as pessoas estão recebendo a palavra. E não há outro momento na história em que isso poderia ser assim, exceto agora. E o Senhor equipou a tecnologia certa para ser desenvolvida no momento certo, no lugar certo, com as pessoas certas e no lugar certo para isso. E isso é simplesmente maravilhoso. É verdade. Estou muito feliz por ver o que o Senhor está fazendo. Sou grato por ser testemunha disso. E já que estamos aqui, sei que alguém perguntou como, sabe? Se funciona mesmo com o ponto a ponto. Talvez eu possa explicar um pouco sobre isso, sabe? Sim, é sempre bom refrescar a memória. Certo? Então quem tiver a atualização, um tablet. O missionário, ou seja quem for, pode basicamente acessar o tablet e configurá-lo como hospedeiro, e então ele terá a identificação, o nome do tablet, e quem precisar atualizar poderá acessá-lo. É basicamente como se você estivesse procurando um Wi-Fi específico, e quando vê o tablet hospedeiro aparecer nas suas opções, você toca nele e atualiza o seu tablet. Uau! Então é muito bom que não importa onde você esteja. Sem precisar de internet. É maravilhoso. Certo. Funciona melhor e foi feito para essas regiões. E os crentes estão aprendendo, usando e isso está mudando suas vidas. Louvado seja o Senhor. Continuando com o relato. Nosso irmão também fornecerá suporte técnico prático para aqueles que estiverem enfrentando dificuldades técnicas, como problemas com a bateria, problemas com o botão liga-desliga que às vezes fica preso, ou qualquer outro tipo de problema que possa impedir alguém de acessar a palavra que todos nós precisamos desesperadamente. Amém. Outra parte importante dessas viagens é coletar comentários e testemunhos sobre como os tablets estão sendo usados e como eles impactaram a vida dos crentes. Gosto demais desses porque fazem tudo valer a pena. Sabe, você encontra alguém em uma loja, na beira da estrada ou até mesmo em um funeral. Lembro-me de um irmão que se aproximou e compartilhou um testemunho de como sua filhinha está sendo curada de um problema nos olhos por ouvir a fita.
Louvado seja o Senhor. Portanto, é maravilhoso poder ouvir o que o Senhor está fazendo. E nosso irmão também aproveitará esta oportunidade para incentivar os jovens a ouvirem seus questionários mensais sobre a mensagem e se certificarem de manterem suas contas da Young Foundations em dia. Bom, o caminho à frente não será fácil, literalmente. Um dos desafios na República Centro-Africana são as viagens, que consomem muito tempo e as estradas são ruins. Mas o compromisso do irmão Maxine em servir aos crentes de lá, combinado com o apoio daqueles que tornaram possível a distribuição desses tablets, significa que a palavra pura de Deus continua a alcançar os corações famintos em toda a República Centro-Africana. Ao concluirmos este relato, gostaríamos de dizer: obrigado, irmão Maxine, por seu fiel serviço à noiva desse lugar. Estamos ansiosos para receber suas notícias sobre a viagem. E saiba que nossas orações estarão com o irmão. Amém. E a todos vocês que continuam a tornar este trabalho vital possível através das suas orações e apoio, que Deus os abençoe ricamente. Bom, hoje estamos gratos mais uma vez por abrir nossa sacola de correspondência da prisão para compartilhar algumas cartas que recebemos dos presos. Embora já tenha passado algum tempo desde que trouxemos algumas cartas para vocês, a palavra continuou a chegar atrás das grades e a transformar vidas, trazendo encorajamento e nos lembrando que nenhuma parede ou cela pode impedir a obra do Senhor. Amém. Foi uma grande bênção ler este lote de cartas e nos lembra de forma poderosa que a mensagem continua a alcançar corações nos lugares mais improváveis. Sei que serão uma grande bênção para cada um de vocês. Aqui está a primeira. Olá, amigos. Obrigado a todos pela ajuda. Nenhuma palavra poderia expressar como este ministério mudou a minha vida e a da minha família. Sempre fico impressionado com o que recebo de Deus ao ler a mensagem. Em vez de uma marca na minha vida, ela deixou uma nova vida na minha alma. Nada pode nos separar do amor de Deus. Vejo vocês do outro lado. Kevin. Eu gosto dessa, uma marca na minha vida. Ele disse que é uma nova vida. Gosto demais dessa parte. Também gosto muito dessa. E gosto muito da segurança que ele tinha no final. Vejo vocês do outro lado. Sim, gosto demais disso. É muito maravilhoso. Bom, temos uma segunda carta aqui que diz: Prezados senhores, tenho 74 anos e estou nesta prisão na Carolina do Norte desde novembro de 1977. Uau! Não tenho família nem dinheiro, mas fui escolhido, salvo do pecado e curado de todas as doenças e enfermidades pela graça de Deus. Durante toda a minha vida, fui ensinado sob uma doutrina reformada de que os cristãos ainda têm uma natureza pecaminosa e que os dons do Espírito Santo não são para os dias de hoje. Após 48 anos, sem paz, sem vitória sobre o pecado e sob castigo contínuo, fui finalmente libertado do pecado e verdadeiramente salvo. Agora, as mensagens do Sr. William Branham fazem todo o sentido para mim e compreendo claramente o Evangelho. Sofri 2 derrames em fevereiro de 2015 que me deixaram trêmulo e com algumas limitações físicas, mas pelas pisaduras de Jesus estou curado. Atualmente tenho 3 livretos e preciso de tantos livros quanto vocês puderem me enviar. Por favor, por sua graça. David. Uau! Imagine isso, estar na prisão desde 1977. Que coisa! E ele tinha 3 livros, mas com esses 3 livros, ele começou a entender o Evangelho claramente. Louvado seja o Senhor! E uau, que carta! Tenho que admitir que, quando li essa carta que chegou, é escrita à mão, está em formato de carta e está bem escrita, mas pude perceber que, se olhar atentamente para essas letras, poderá ver um pouco do tremor em sua caligrafia. Sim, lembro-me de ter visto isso. Também me chamou a atenção. E estou muito feliz que o Senhor ainda esteja indo atrás das grades e procurando os seus eleitos. Sabe, só pensando mesmo no Novo Testamento, o Senhor fez algumas coisas especiais em prisões e cadeias, sabe? Isso mesmo. O anjo do Senhor vindo para libertar Pedro e o carcereiro de Filipos, sabe? O que devo fazer, tu e tua casa? E é o mesmo Senhor, que continua sua obra por trás dessas celas. Amém. Louvado seja o Senhor, com certeza continua. E para aqueles que estão interessados em saber,
Ele tem 9 livros novos e lhe demos uma lista de livros para que ele possa selecionar os títulos que deseja no futuro. Então, estamos enchendo-o de livros. Ele vai ficar rico. Ele é. Bom, para o nosso último diz: Estimada Gravações, a voz de Deus. Primeiro, quero agradecer por todos os livros de sermões que me enviaram anteriormente. Eu os leio regularmente e eles têm sido uma bênção tremenda para mim. Você verá no meu formulário de pedido que solicitei 2 cópias da exposição das 7 eras da igreja e uma cópia de Os 7 Selos. A razão para isso é que gostaria de colocar um conjunto de livros na biblioteca da prisão aqui. Isso está em meu coração há algum tempo e quero ter cuidado para não tirar proveito da generosidade do seu ministério em prisões. Os livros que pretendo doar à biblioteca são uma cópia de cada um dos livros, Exposição das 7 Eras da Igreja, Os 7 Selos e As 70 Semanas de Daniel. A segunda cópia do Livro das Eras da Igreja é para meu uso pessoal. Minha cópia atual está se desfazendo e já colei com fita adesiva tantas vezes. Ela ainda está legível, mas ter uma cópia reserva seria uma bênção. O livro é realmente impressionante. Eu já o li mais de 100 vezes e o estudo junto com a minha Bíblia. Ele simplesmente o leva cada vez mais fundo, conforme o Espírito se move. Mais uma vez, obrigado por enviar tudo. Atenciosamente, John. Bom, passando para a Europa, no fim de semana de sábado e domingo, 8 e 9 de novembro, a Gravações A Voz de Deus foi convidada a participar de um acampamento de fita familiar realizado no norte da França, perto da fronteira com a Bélgica. Aproximadamente 90 crentes se reuniram, vindos de toda a França, desde Paris até a costa mediterrânea no sul, bem como da Bélgica. O irmão Gerald Buitenkamp e seus 2 filhos, Timothy e Matthew, viajaram da Holanda, percorrendo cerca de 560 quilômetros para apoiar as reuniões. O acampamento foi organizado por crentes locais, situado entre as belas colinas onduladas das fazendas do norte da França. Os cultos foram realizados em um grande celeiro histórico, uma lembrança da longa tradição agrícola e da cultura de trigo da região. A Gravações A Voz de Deus organizou um bistrô durante todo o sábado, oferecendo um ponto de encontro acolhedor e caloroso para os jovens e suas famílias. O bistrô ofereceu cafés aromatizados dos Estados Unidos, lanches e bebidas, além de brincadeiras e atividades que incentivavam o companheirismo e a unidade. Ao longo do dia, o bistrô se tornou um centro animado e alegre de interação entre os jovens. À 1 da tarde, horário local, que corresponde às 7 horas da manhã em Jeffersonville, todos nós interrompemos nossas atividades e reservamos 1 hora para a hora de meditação. No sábado, os irmãos também ficaram muito gratos por poderem distribuir 10 tablets Ágapo entre os crentes. Obviamente, eles foram recebidos com entusiasmo e foram uma grande bênção para aqueles que puderam levá-los para casa e ter acesso à mensagem de uma forma mais conveniente e portátil. À noite, todos se reuniram para o ponto alto do dia, que foi ouvir a fita Vem e Segue-me. A mensagem tocou profundamente muitos corações e vários jovens se apresentaram depois para a oração, buscando um caminhar mais profundo com o Senhor. Isso realmente fechou com chave de ouro um dia maravilhoso. O domingo começou com uma devoção matinal, após a qual os crentes se reuniram para o culto daquela manhã, ouvindo a mensagem Pela Fé Moisés. A mesma atmosfera de sinceridade e expectativa continuou após o culto. O ambiente se transformou em cânticos alegres e adoração, com muitos, especialmente os jovens, expressando-se lindamente em cânticos. No domingo, também ficamos gratos pela oportunidade de compartilhar balas de canela da doçaria Schimpf's, que, como você pode imaginar, foram muito apreciadas pelos crentes.
Junto com as balas, fornecemos uma versão impressa em francês da história por trás das balas de canela. O testemunho de cura de Sunny Schimpf, para que os crentes pudessem ler o contexto e ser abençoados pelo testemunho de como o assim diz o Senhor mais uma vez se cumpriu. O evento foi precioso em um momento memorável. As atividades para jovens, a distribuição de tablets, as balas de canela, o bistrô, o companheirismo, as reuniões devocionais, o ministério de fitas e a adoração sincera. Tudo se combinou para criar uma atmosfera onde vidas jovens foram tocadas e encorajadas. A Gravações A Voz de Deus espera continuar com reuniões como esta, focadas nos jovens em toda a Europa, trabalhando em conjunto com os crentes locais para fortalecer, elevar e apoiar os jovens em sua caminhada cristã. E por fim, recentemente vocês devem se lembrar que compartilhamos sobre o lançamento de alguns novos moletons e camisetas que agora estão disponíveis em nosso site brana.org. Bom, pouco tempo depois disso, recebemos este testemunho, que foi resultado de um crente se identificar abertamente com a mensagem por meio de um desses produtos. É simples, mas é um lembrete poderoso de como mesmo uma pequena expressão de fé pode abrir a porta para Deus agir de maneiras inesperadas. O testemunho diz: ontem minha mãe, minha filha Emily e eu fomos à loja. Enquanto Emily e eu fazíamos compras, notei uma senhora olhando em nossa direção. Eu apenas sorri e continuei a pegar o que precisávamos. Quando estávamos indo para o caixa, a mesma senhora nos parou. Ela disse que estava dirigindo atrás de nós no estacionamento e percebeu os adesivos e a placa do nosso veículo. Além disso, Emily estava usando seu novo moletom preto com capuz com a inscrição Hebreus 13:8, que acabara de ser lançado no site da Gravações A Voz de Deus. Ela nos disse o quanto significava para ela nos ver demonstrando abertamente nosso amor por Jesus. Isso realmente tocou seu coração. Depois de conversarmos por alguns segundos, não pude deixar de pensar: uau, nós realmente somos cartas escritas que são lidas por todos ao nosso redor. As pessoas estão sempre observando, e esses moletons estão fazendo exatamente o que foram criados para fazer: apontar as pessoas para o Senhor Jesus. Foi um doce lembrete para mim. Deus abençoe, irmã Christian. Uau, que maravilhoso, não? É mesmo. É muito bom. Sabe, para ser sincero, essa é outra coisa que eu realmente amo sobre estar em Jeffersonville, irmão Will. É como se, irmão, sempre se vê essas placas de carro pela estrada. Mãe que ouve as fitas. Grupo 1, uma voz, aperte o play. Sim. E você não sabe quem está lá dentro, mas imediatamente acena se não consegue chamar a atenção deles. É como: ei, aquele ali é um de nós. E aqueles adesivos também são ótimos, e estou começando a ver alguns em veículos por aqui também. É simplesmente incrível. Não há motivo para vergonha. Sabe, vemos pessoas por aí. Elas mostram orgulhosamente seu time de futebol americano ou futebol e querem ser identificadas. Mais ainda, queremos ser identificados com esta mensagem e com o que cremos. Amém. Oh, é incrível. Bom, isso encerra nosso segundo episódio do ano. Espero que tenham gostado e, como sempre, busquem pelas atualizações durante a semana em nosso site brana.org, nos canais do WhatsApp e no nosso aplicativo Lifeline. Como sempre, muito obrigado por se juntarem a nós hoje. Se Deus quiser, esperamos vê-los na semana que vem e até lá, Deus os abençoe e Shalom. Shalom.